Agora eu vou estar explicando a atividade para casa para vocês, certo? Então, você vai pegar seu livro lá nas páginas do SFB Plus, página 285, página 285 do SFB Plus. Pega aí, galera, onde você vai ler aqui, é tudo relacionado ao que a gente já assistiu, da aula, que a gente já viu. Então, tem aqui da unidade 1, eu sou esperta. Você vai ler a literatura de cordel, tá? Que é uma poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita para ler ou cantar. Então, você vai observar aqui, ó, a capa do cordel, que tem como tema a história de um personagem muito conhecido nos contos de Artimanha, Pedro Malazarte, tá? Então, você vai prestar atenção aqui na capa do livro de cordel e vai estar respondendo qual é a principal característica de um conto de Artimanha. Quando a gente estudou o conto de Artimanha, o que é que ele falava? Que tem o quê? Lembra? O conto de Artimanha, gente, a gente viu que foi aquela história lá da onça, do caçador, que tinham lá que acabou resolvendo a história, lembra? Foi aquela história ali que a gente estudou, aquele conto que fala ali do conto de Artimanha. Então, você vai lembrar e vai dizer qual é a característica do conto de Artimanha. Na letra B, você vai escrever um parágrafo sobre o que você imagina que vai acontecer nessa história. Artimanhas de Pedro Malazarte e o urubu adivinhão. O que será que acontece nessa história? Será que tem um urubu adivinhão? Será que ele é esperto? Será que Malazarte vai conseguir enganar? Na letra C, a principal diferença entre a poesia popular apresentada e o conto de Artimanha é que os dois gêneros são escritos em versos e estrofes, o conto é escrito em prosa e a poesia em versos, os dois gêneros apresentam temas diferentes, a poesia é lida e o conto é cantado. E aí, qual a diferença entre a poesia popular e o conto de Artimanha? Na letra D, o sinônimo da palavra artimanha que se relaciona aos contos é estratégia, é um segredo, é uma obra ou é um show? Então, você vai estar fazendo essa questão aqui. E vai ler o texto e fazer o que se pede. Você sabe quem é Pedro Malazarte? Em suas histórias, Pedro Malazarte ele é o narrador, ele é o observador, ele é o protagonista e ele é o antagonista. Lembra que é cada um aqui, o narrador é aquele que conta, o observador é aquele que está só observando a história, o protagonista é o principal e o antagonista é o que quer derrubar o principal, lembra? E na letra B, no trecho, essa figura era um exemplo de esperteza, da inteligência, da criatividade. A expressão destacada se refere ao termo mentira, ao termo brasileira, ao termo portuguesa ou ao termo Pedro Malazarte. Quem era a mentira, que era um exemplo de esperteza, a brasileira, que era um exemplo de esperteza, a portuguesa, que era um exemplo de esperteza, o Pedro Malazarte, que era um exemplo de esperteza. Então, são essas atividades, aí, página 285 e 286 do SFB Plus, aí, português. São essas atividades que vocês estarão realizando na atividade para casa, certo?